Hoje vamos tratar de um assunto delicado, mas extremamente necessário. As acusações envolvendo Sean Diddy Combs e como esse caso tem sido visto e criticado pelas comunidades cristãs e por defensores de princípios morais. Este é um tema que chama a atenção não só pelo impacto nas vítimas, mas também por como ele expõe questões sobre poder, justiça e responsabilidade moral. Acompanhe até o fim para entender a perspectiva cristã e o que podemos aprender com esse escândalo. O caso ganhou visibilidade quando Cassie Ventura, ex-namorada de Diddy, acusou-o de abuso sexual e coação durante festas privadas. Segundo Cassie e outras vítimas, as festas organizadas pelo rapper eram ambientes de abuso e tráfico sexual, onde as mulheres eram dopadas e filmadas sem consentimento. Embora Diddy tenha negado todas as acusações e resolvido algumas disputas por meio de acordos financeiros, a gravidade das denúncias fez com que novas vítimas se sentissem encorajadas a se pronunciar. Para nós cristãos, esse caso representa mais do que um escândalo midiático. Ele toca em princípios fundamentais da fé. A tradição cristã enfatiza a proteção dos vulneráveis e o apoio às vítimas, denunciando a injustiça e o abuso de poder. Líderes e organizações cristãs, muitas vezes, se posicionam exigindo que os responsáveis sejam levados à justiça, mas também defendem a importância do arrependimento e da reconciliação, de forma a restaurar vidas destruídas pelo pecado. A postura de silêncio ou conivência de pessoas próximas ao rapper trouxe à tona debates sobre responsabilidade moral. No ambiente cristão, a denúncia de injustiças é vista como uma obrigação, mesmo que traga consequências pessoais. Assim, o caso de Diddy desafia não apenas a justiça terrena, mas também a integridade moral de todos nós. Será que estamos verdadeiramente dispostos a ficar ao lado das vítimas, independentemente do custo? Convido você a refletir sobre como podemos, como sociedade e como indivíduos, cultivar um ambiente que acolha as vítimas e promova justiça, em consonância com os ensinamentos cristãos. Afinal, nossa fé nos chama a ser luz nas trevas e voz para os oprimidos. O escândalo envolvendo Sean Diddy Combs não é apenas mais um caso entre as celebridades. Para muitos cristãos, ele levanta questões sérias sobre abuso de poder, decadência moral e a necessidade de justiça e apoio às vítimas. As alegações vão além de abusos pontuais. Há relatos de tráfico sexual, dopagem e violência física e emocional, como nas denúncias feitas por Cassie Ventura, ex-namorada de Diddy, que afirmou ter sido coagida e abusada em festas privadas organizadas pelo rapper. Dentro da perspectiva cristã, esses eventos são vistos como uma ruptura grave com a dignidade humana, um valor essencial na fé. O abuso de poder e a exploração sexual são condenados na Bíblia, e há um chamado constante para proteger os mais vulneráveis. Em situações como essas, líderes cristãos costumam enfatizar que a justiça não é apenas uma questão legal, mas também moral e espiritual. A missão cristã é clara: apoiar as vítimas e denunciar a injustiça, mesmo que isso signifique enfrentar figuras poderosas e influentes. O silêncio e a aparente conivência de algumas pessoas próximas ao rapper também suscitam uma reflexão sobre o que significa agir com integridade. A fé cristã ensina que o verdadeiro amor ao próximo exige coragem para falar a verdade e proteger os oprimidos. Assim, muitos cristãos veem esse caso como um chamado para que todos, especialmente figuras públicas, assumam sua responsabilidade moral. Não basta apenas evitar fazer o mal. É preciso agir ativamente em favor da justiça, uma posição que ressoa fortemente com a mensagem de Jesus de defender o fraco e o necessitado. Salmos 82:3. Além das questões morais, o caso de Diddy também revela como o dinheiro e o poder podem distorcer a justiça, algo que os cristãos denunciam como um sinal de corrupção.
Diddy conseguiu encerrar algumas disputas por meio de acordos financeiros, o que levanta dúvidas sobre se a justiça está realmente sendo servida. Para muitos fiéis, isso reforça a importância de buscar uma justiça que vá além das cortes humanas. Uma justiça divina, que vê o coração e julga retamente. As acusações que cercam Sean Diddy Combs e os assassinatos dos rappers icônicos Tupac Shakur e Notorious Big. Recentemente, investigações e revelações de áudio trouxeram à tona alegações de que Diddy teria orquestrado o assassinato de Tupac Shakur, oferecendo $1 milhão a Dwayne Keefe D. Davis para realizar o crime durante as tensões entre as costas leste e oeste dos Estados Unidos. Keefe D. detalhou que esse plano fazia parte de uma tentativa de eliminar rivais no cenário musical e, especificamente, enfraquecer Suge Knight, o chefe da Death Row Records, aliado de Tupac. Diddy, porém, sempre negou essas acusações e nenhuma evidência sólida foi confirmada judicialmente até o momento. Os cristãos costumam reagir a situações como essa com uma combinação de indignação e esperança na justiça divina e terrena. As Escrituras ensinam a importância de lutar pela verdade e, ao mesmo tempo, oferecer misericórdia e perdão. Nessa perspectiva, muitos veem escândalos envolvendo figuras públicas como uma oportunidade de reflexão sobre os valores da cultura e a necessidade de transformação pessoal e social. Há uma forte ênfase na responsabilidade pessoal e na busca pela redenção, o que faz com que o debate em torno de Diddy gere discussões tanto sobre justiça quanto sobre o poder da graça e arrependimento. O assassinato de Tupac Shakur, seguido meses depois pelo de Notorious Big, abalou profundamente o mundo do hip-hop e ainda é objeto de teorias e investigações. Para muitos cristãos, esses acontecimentos são um reflexo das consequências da violência e da ganância, mas também são vistos como um chamado para promover a reconciliação e a paz em todos os âmbitos da vida, inclusive nas indústrias culturais e nas comunidades afetadas pela violência. No centro desse debate, a comunidade cristã encontra um equilíbrio entre a condenação do erro e a oferta de esperança. Independentemente de como o caso de Diddy se desenrole, a expectativa é que a verdade prevaleça e que as famílias das vítimas possam encontrar algum consolo, seja pela justiça ou pelo caminho do perdão e da cura espiritual. O caso envolvendo Sean Diddy Combs se tornou ainda mais complexo com novas acusações, incluindo alegações de abuso sexual envolvendo crianças e jovens artistas. As acusações indicam que ele teria explorado menores sob a promessa de oportunidades na indústria musical. Um exemplo citado é o de um menino de 9 anos que foi supostamente abusado após uma audição organizada pela gravadora Bad Boy Records, com a esperança de um contrato musical. Outras vítimas também relataram abusos durante festas privadas organizadas por Diddy, onde menores estavam presentes. Justin Bieber se viu indiretamente envolvido nas polêmicas recentes em torno de Diddy, especialmente após a prisão do rapper sob graves acusações de tráfico sexual, abuso e extorsão. Fontes próximas a Bieber afirmam que ele ficou enojado com a situação e decidiu se afastar do antigo mentor, optando por concentrar-se em sua família e preservar sua saúde mental. Vídeos antigos de quando Justin tinha apenas 15 anos reacenderam debates sobre o papel de Diddy em sua vida. Em um desses vídeos, Diddy oferece passar 48 horas com o jovem sem supervisão, sugerindo festas e pegar garotas, o que muitos agora consideram uma situação imprópria para um adolescente. Essa exposição precoce gerou críticas à forma como a carreira de Justin foi gerenciada, com alguns acusando seus responsáveis por jogá-lo aos lobos ao permitir tal proximidade com Diddy naquela fase vulnerável da juventude. A perspectiva cristã sobre esses acontecimentos é de profunda indignação e tristeza,
fé cristã enfatiza a necessidade de proteger os mais vulneráveis, especialmente crianças. Assim, essas acusações são vistas não apenas como atos criminosos, mas como uma violação grave de valores fundamentais, como o respeito à dignidade humana e a defesa dos inocentes. Para muitos cristãos, esses escândalos reforçam a importância de exigir transparência e justiça, enquanto se presta apoio emocional e espiritual às vítimas. Bieber, que já enfrentou desafios pessoais e momentos de crise ao longo de sua trajetória, busca agora evitar qualquer associação com a controvérsia e se proteger das repercussões. Em meio ao escândalo, a postura do cantor reflete também a de muitos cristãos, que veem essa situação como um exemplo claro de necessidade de discernimento e proteção aos jovens, especialmente diante de influências potencialmente perigosas. A resposta pública de Bieber sugere um posicionamento consciente sobre seu passado e uma busca por distanciamento de condutas moralmente comprometedoras, ressoando com valores cristãos de arrependimento e correção de caminhos. O envolvimento de crianças em escândalos desse tipo desperta ainda mais o clamor cristão por arrependimento e transformação pessoal para os envolvidos. A comunidade cristã defende que aqueles responsáveis por tais atos enfrentem as consequências legais, enquanto há também um chamado para que eles encontrem redenção e se reconciliem com suas vítimas. A Igreja destaca a importância do perdão, mas sem deixar de lado a justiça, enfatizando que arrependimento verdadeiro deve ser acompanhado por mudanças concretas na conduta e reparação às vítimas. Para concluir, é importante destacar que, diante das graves acusações envolvendo Diddy e outros participantes nesses escândalos, a justiça será inevitável, tanto pelas leis dos homens quanto pela lei de Cristo. A sociedade exige responsabilidade e, conforme as investigações avançam, espera-se que todos os culpados respondam por seus atos de acordo com o devido processo legal. No entanto, para os cristãos, a justiça vai além dos tribunais humanos. A fé ensina que ninguém escapa ao julgamento divino. Como diz a Bíblia em Gálatas 6:7, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Isso significa que, independentemente dos resultados legais, cada pessoa envolvida, se culpada, terá de prestar contas diante de Cristo. Assim, o caso de Diddy nos lembra que viver com integridade é essencial, pois a justiça divina é infalível e completa. Para as vítimas, há consolo na promessa de que Deus vê toda injustiça e trará reparação. E para os culpados, há um caminho: arrependimento verdadeiro, responsabilidade e mudança. Mas sem justiça e arrependimento, nem aqui nem na eternidade haverá paz. Muito obrigado por acompanhar até aqui. É fundamental estarmos atentos a essas situações e refletirmos sobre o impacto que elas têm em nossa sociedade e em nossa fé. Lembre-se, a justiça de Deus e dos homens alcança a todos e nada ficará impune. Que possamos ser instrumentos de apoio às vítimas e defensores da verdade, sempre seguindo os caminhos de Cristo. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no nosso canal Caminhos Cristãos e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam refletir sobre esses temas. Até a próxima e que Deus abençoe você e sua família.